Olá, preciosos do Pai. Quero compartilhar uma mensagem da parte do Senhor com vocês. E eu quero que vocês meditem nisso aqui que eu vou falar. Quando você vai observar a Bíblia Sagrada, todos os homens espirituais, todos os homens que a Bíblia menciona como pessoas que foram chamadas por Deus, pessoas que foram capacitadas para se tornarem aptas para um chamado, aptas para uma vocação, que vieram de algum lugar e que Deus as tomou para si, para a sua obra, para o seu beneplácito, para a sua obra, para levar o evangelho adiante. Todos eles têm algo em comum. Que talvez você me pergunte, o que seria esse algo em comum? E eu digo para vocês, todos eles tinham algo em comum, que é o fato de eles serem homens de vulnerabilidade a se colocar em situações humanas. Ou seja, todos eles eram humanos. Estavam aptos a errar, aptos a cair, aptos a falhar. Tendo que militar entre a carne e o espírito, entre o agradar a Deus e agradar a si mesmo, entre agradar o chamado de Deus para suas vidas e agradar a si próprio. E eu tiro isso como exemplo de que as pessoas, quando elas vêm para Jesus Cristo, quando elas se entregam a Deus, quando elas se entregam ao Evangelho de Cristo, muitas vezes é ensinado a elas que vai ser tudo tranquilo, de que ela não pode errar, de que a caminhada dela vai ser impecável. Só se é ensinado a parte boa do Evangelho, mas não é ensinado a cruz, não é ensinado os espinhos, não é ensinado o isolamento, não é ensinado o quanto essa pessoa ela vai ter que sofrer para de fato morrer para si mesma e entender qual é a perfeita vontade de Deus. E o pior é que a falta de ensinamento das igrejas estão fazendo com que as pessoas queiram servir a Deus com a sua natureza carnal. E isso nunca vai funcionar, queridos. Porque o que Deus exige de todos nós é muito superior ao que nós podemos entregar na carne. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos andar em espírito. E por que eu digo que todos esses homens de Deus, homens que foram chamados para uma vocação, tinham em comum? Era o fato de a vocação deles serem muito maior do que a força que eles tinham para exercer essa vocação. Então eles tiveram que sacrificar as suas vidas, sacrificar os seus próprios desejos, sacrificar a si mesmos, as suas próprias vontades. Porque a partir do momento que você decide que você vai agradar a Deus, você se torna um inimigo declarado do inferno. Da mesma forma que se você decide andar fora da vontade de Deus, você se declara inimigo de Deus, da mesma forma que você se declara amigo de Deus, que você se declara alguém que quer agradar a Deus, você se torna inimigo declarado do inferno. E muitas pessoas que passaram por essa terra começaram muito bem as suas obras. Começaram com fervor. Mas esqueceram de examinar na Bíblia Sagrada que até os grandes homens também caíram. Também tiveram seus momentos de humilhação, em que precisaram se sentir humanos e perceber que o propósito deles, por maior que sejam, não diminuía as suas humanidades. E o fato de que eles iriam errar em algum momento das suas vidas, mas de que não era o fim, mas sim o reconhecer o erro e continuar. O problema é que as igrejas hoje em dia elas não sabem acolher as almas, elas não sabem abraçar aquele que caiu, elas não sabem abraçar aquele que está afastado do evangelho, aquele que muitas vezes já se separou, já está separado, não está nem com a família mais. A igreja não sabe acolher alguém que veio de um mundo, de um lugar e ela acaba voltando. Por isso que muitos deles vão e ficam lá e permanecem lá, porque é pregado essa perfeição.
essa coisa intacta. E as pessoas esquecem que por trás de um chamado existe um ser humano ali, existe uma alma. Quando você vai observar os índices hoje, existem mais pastores se suicidando, tirando suas vidas. Não sei se eu posso usar esse termo aqui. Acabei até me esquecendo. Mas existem pastores hoje em dia tirando suas vidas muito mais do que sendo consagrados. Recebendo o chamado de Deus, sendo consagrados. Talvez seja até superior àqueles que são consagrados. Por quê? Porque a pressão, esse patamar, esse pedestal que colocam os pastores, que colocam as lideranças, que colocam todos nós que estamos à linha de frente de um chamado, à linha de frente de uma obra, um pedestal que, sinceramente, é inalcançável. Nós podemos fazer e seguir a Cristo mediante ao andar em espírito, mas nunca esquecendo de onde nós viemos. Nunca nos esquecendo das nossas raízes, porque é ela que vai nos manter lá, de pé. É não esquecer que somos humanos. É quando deixamos o ego, deixamos a prepotência entrar nos nossos corações. É quando nos tornamos mais do que o nosso chamado. É quando nos sentimos superiores, é quando nos sentimos intocáveis, perfeitos. Intactos ao erro. Esquecemos que somos humanos. E precisamos manter a nossa vida intacta diante de Deus, no tocante a servi-lo e agradá-lo em todas as coisas, a manter a nossa vida espiritual, a vigiar, a entender que todos nós estamos sujeitos ao erro. Mas esse perfeccionismo, essa questão de colocar o líder num patamar ali inalcançável, faz com que nem eles mesmos cheguem, alcancem esse patamar. E eles acabam pregando algo que nem eles mesmos estão vivendo. E muitas vezes estão com os lares destruídos lá dentro, mas lá fora tem que exercer. Novamente entra no último ensino, que é sobre santidade externa, que é sobre condição externa de coração. É quando o que as pessoas estão pensando de nós importa muito mais do que o que nós estamos vivendo. Muitas vezes não analisamos como está o nosso interior, de examinar, estou falhando nisso, estou frágil, preciso me fortalecer em Deus, porque eu sou humano. E essa questão de se sentir super-herói, de chegar numa igreja e orar por cura, e as pessoas serem curadas, e orar por libertação, e as pessoas serem libertas, e orar para o coxo andar e o paralítico levantar, de orar pelo câncer e o câncer sair, as pessoas começam a inflar o ego e se sentirem semideuses. E se acharem superior ao próprio chamado que foram vocacionados. Esquecem que continuam sendo humanas. Estão operando naquela noção de serviço, mas quando elas voltam para casa, elas continuam sendo humanas. Continuam precisando manter as suas vidas de oração. Manter a vigilância. Entender que é Deus que opera tudo em todos. Somos barro. Somos vasos de barro. Reconhecer isso é crucial para manter nossa vida espiritual. Para não tropeçarmos quando em momentos que começamos a fluir no chamado, nos acharmos super-heróis demais, espirituais demais. E esquecendo que para alcançar o pecador que está lá fora, você tem que se sentir tão humano quanto ele. Você tem que lembrar que você já esteve naquele lugar. E é por isso que as almas elas não estão sendo alcançadas. Que muitos não querem sair desse pedestal do autopertencimento, do eu sou, eu faço, eu posso. Olha só, que pecadores, olha só.
Eu não vou me juntar a esses. Olha só, andam com a vida toda errada. Eu já escutei de pastores isso. Em ambientes espirituais, em ambientes de igreja. Já escutei, já cheguei a ouvir de pastores, de almas que eu trouxe que pela misericórdia do Senhor, pela graça de Deus sobre a minha vida, que eu tive a oportunidade de trazer para perto do Senhor, que eu tive a oportunidade de evangelizar, e eu ver um pastor dispersar aquela alma. Eu concordo sim que temos que ter pastores, mas pastores que nos apacentam segundo a Cristo, pastores que velam pelas nossas almas, porque há muitos pastores que estão matando o rebanho. E eu já escutei de pastores diante de mim dizer: olha, irmãos, ó, tô com a vida toda errada aí, ó, esses irmãos aí. Pessoas em que o Senhor estava chamando de volta. Pessoas que pela graça de Deus estavam sendo acolhidas novamente pelo próprio Deus. Sendo dadas uma nova chance de recomeçar. E a pessoa se reerguendo ali. Uma palavra, queridos, uma palavra tem o poder de destruir uma alma. Eu não sei porque o Senhor Deus quer que eu fale sobre isso, mas certamente está indo a quem foi designado. Então a igreja está adoecida. Para você poder curar as almas, para você poder trazer avivamento, para você trazer, por meio do Espírito, avivamento, o céu para a terra, para você poder trazer as frequências, a atmosfera, os dons, os sinais. Você precisa estar conectado nele. Você precisa entender qual é o seu lugar no reino. Entender que as almas precisam ser acolhidas. E se você não entende o seu papel no reino, que não é julgar e sim acolher, você vai matar as almas. É por isso que hoje você vai pregar para uma alma, ela está tão ferida com a igreja, ela não está ferida com o mundo não, queridos, ela está ferida com a igreja. Me desculpe o que eu vou dizer aqui, mas é uma coisa real que eu vejo. Existem muitas pessoas que falam em temas de homossexualidade, mas elas não estão no local de fala delas. Elas não sabem se expressar de uma forma que não ofenda. Elas até querem ali do jeito delas evangelizar, mas elas não têm o dom. Vamos ser sinceros. Elas não têm o dom do amor. Elas falam e aquilo gera ofensa. Elas falam, aquilo gera um ferimento, uma ferida aberta. Elas não falam acolhendo as almas. Elas falam dispersando. É por isso que Cristo sempre incomodou. Porque ele esteve com pecadores. Ele não se tornou o que eles estavam fazendo e conseguiu salvar as almas, conseguiu conquistar as almas, conseguiu trazer para perto dele, para perto do Pai. Pelo simples fato de estar ali, em silêncio, às vezes sem falar nada. Às vezes muitas vezes sabendo o que aquela mulher estava fazendo, muitas vezes sabendo o que aquela mulher tinha feito em toda a vida dela, e muitas vezes chegando e dizendo uma só palavra. Mulher, nem eu mesma te condeno. Aí vem os pseudo-semideuses, querendo dizer qual que tem que ser o fim de uma pessoa que veio e Deus levantou e aí foi para o mundo. Quem é você? A pergunta que eu faço, quem é você? Ah, mas fulano era homem, virou... Tá, mas você tem essa unção para resgatar eles? Então, ó, fique calado. Porque se você não tem unção para você tirar aquela pessoa, acolher aquela pessoa com amor, quebrar o jugo dela, que aquilo é um jugo, ela não está lá porque ela quer, é um jugo. Porque se tirar o diabo não sobra nada. E você não entender que ali é uma alma que está ali, é melhor você ficar quieto. Que muitas pessoas fazem um serviço ao reino de Deus. Ao invés de elas trazerem as almas para perto de Deus, elas dispersam. Eu sei que é duro ouvir isso, mas é uma realidade, queridos. Nem todos têm o dom do amor, nem todos têm o dom de ganhar almas. É por isso que muitos que fazem, eles se incomodam. Porque é uma coisa que nem todos têm. Pregar, qualquer um pode pregar. Agora, ter o dom do amor, de conseguir trazer uma pessoa para perto de Cristo, poucos têm.
Você ir numa cruzada e pedir para as pessoas levantarem a mão quem quer receber Jesus, todo mundo quer Jesus. Todo mundo quer. As pessoas estão carentes de Deus. Mas você conseguir fazer uma pessoa permanecer no evangelho através do discipulado, através do dom do amor, é para poucos. Porque as pessoas acham que é só ganhar. As pessoas não querem discipular hoje em dia. As pessoas não querem gastar tempo ensinando, porque o que liberta é o ensino. O que liberta é a palavra. Muitas pessoas acham que é só... É aí que entra na questão da religiosidade. As pessoas acham que é só entrar numa igreja, trocar as vestes por vestes com aparência de piedade e tá tudo certo. Às vezes a pessoa tá lá dentro, cheia de trauma, cheia de dores. Mas ela não foi acolhida, ela não foi vista o suficiente, ela não foi vista da forma que Jesus estava vendo ela. É como se as pessoas tivessem que ter permissão para existir. E elas não são bem quistas, bem aceitas nesses lugares. Porque já tem lá, coloca lá as cadeiras lá e tá lá os nomes das pessoas importantes. Já tem até os nomes. Que Jesus já condenou isso, ele diz isso claramente nas Sagradas Escrituras. De que ele condena, ele repudia esse tipo de comportamento. De fazer acepção de pessoas. De enxergar pessoas mais importantes que outras. E não acolher quem realmente precisa. Quem mais precisa. Que todos nós precisamos. Mas sempre há alguém mais carente. E é sobre esse evangelho que eu quero resgatar. Eu quero que as pessoas elas possam se abrir para o verdadeiro evangelho. Um evangelho que diz sim que você precisa mudar, mas que dá a mão e diz: vem, eu te ensino o caminho. Você precisa se libertar de fato, você precisa de Jesus, mas eu vou te ensinar o caminho. Eu não vou te deixar sozinho. Eu não vou te deixar enfrentar isso sozinho. Você está na batalha espiritual. Eu tenho mais conhecimento que você, mais experiência, então eu posso te ensinar, eu posso te ajudar. Esse é o evangelho. Hoje pastores ficam disputando o cargo, disputando o que é mais, a igreja que ganha mais. Tem pastores que vêm aqui em rede social e tem coragem de dizer o ministério dele está sendo disperso e ele tem coragem de dizer que é ele que levanta, ele que abate, ele que tira. Não, você não faz nada não. Você não faz nada. Se Deus quiser abater você agora, ele abate. Deus não precisa de você. E muitos, Deus já está fazendo isso, as pessoas nem se dão conta. Deus já está abatendo a muitos. Que se dizem, se acham e fazem, mas não fazem por amor ao evangelho. Não consegue entregar o verdadeiro reino às pessoas, não consegue pregar o verdadeiro evangelho às almas, tudo gira em torno de dinheiro. Aí eu faço um apelo aqui, se você abre uma igreja só para você receber o dízimo, você já está fora do reino. Se você abre um ministério, ministério que na verdade igreja é ministério. Ministério é vocação, queridos. Ou você nasce ou você não nasce. Antes da pessoa ungir a tua cabecinha, Deus já tem que ter te ungido lá em cima. Ele já tem que ter confirmado o seu ministério. Ninguém se autopastoreia, ninguém se autodenomina profeta, pastor, apóstolo, nem nada não. Hoje em dia tem cada ser humano aí se intitulando apóstolo. Nunca curou uma dor de cabeça. Em nome de Jesus se intitula apóstolo. Não conhece os pré-requisitos para realmente ser considerado um apóstolo. Se você não sabe, existem pré-requisitos. Não é só se dizer, Deus me deu o dom de revelação, já sou profeta. Não é assim. Não é assim que funciona. Os profetas antigos eram decapitados, eram expostos à morte. Hoje em dia todo mundo quer ser profeta, né? Mas será que você é capaz de ficar 7 dias, se recolher e se separar para Deus? Orar por uma nação, pedir misericórdia, pedir almas para Deus? Abandonar o seu ego inflado? Se permitir viver pelo Evangelho de Cristo, mas por amor às almas, não por dinheiro, entendendo que é Deus que nos sustenta, é Deus que te sustenta, não é o homem. Muitos ministérios, queridos, se tirar uma mão do ministério deles, acaba o ministério. Não foi Deus que levantou. Deus só levanta, queridos, ministérios compromissados com o reino dele, com a sua palavra.
Hoje em dia existe uma igreja a cada esquina, mas será que todas as igrejas têm compromisso com as almas? Têm compromisso com o reino de Deus? Fica essa reflexão para você, que se diz evangélico, mas não tem coragem de entregar um folheto para uma alma, que vê uma prostituta passando e ao invés de evangelizar, aquela alma fica julgando. Às vezes até conhece, ao invés de ir lá receber aquela pessoa com amor, não, ele dispersa. Aí o diabo, ó, ele fala, é assim que eu quero, é assim que eu gosto. Continue assim. Quanto mais frio, melhor para mim. Quanto mais frios vocês são, melhor é para o meu reino. Não tem mais servos para ir aos montes, para clamar aos montes. Não tem mais servos para pregar o verdadeiro evangelho. Está na hora da igreja brasileira acordar. Está na hora da igreja brasileira. Está na hora de nós voltarmos ao primeiro amor. Eu digo voltarmos, porque nós somos um no corpo de Cristo. Todos nós fazemos parte de um corpo. Então não posso dizer ao braço, ao dedo, não preciso de ti. Todos nós somos importantes para o reino, mas como um corpo dividido, um reino dividido contra si mesmo subsistirá. Precisamos nos unir pelo evangelho. Parar de disputar títulos, placas. Deus não está atrás de nada disso. Deus quer almas. Então que você vem refletir nessa palavra. Que ela possa gerar fruto em ti. Que o Pai te abençoe.